Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha e estarei com vocês hoje nesse nosso evento sobre casos reais e trazer um pouquinho de inspiração para vocês sobre esse assunto. A gente vai falar um pouquinho da história de alguns alunos, né, como é que foram as trajetórias deles, tanto academicamente até a entrada de mercado de trabalho. Bem, para quem ainda não conhece nossos eventos, né, aqui tem a nossa primeira análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples de vocês terem um primeiro contato quando aqui para fora, totalmente gratuito, onde vocês podem preencher com poucas informações e terem já um diagnóstico inicial daqui para fora sobre esse assunto, sobre graduação, sobre estudos no exterior. Eu coloquei aqui no nosso chat também o link para vocês terem acesso, então vocês podem ir preenchendo durante o evento de hoje. Bem, a nossa pauta de hoje, né, é sobre casos reais, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esses casos, né, trazendo um pouco da vivência, né, um pouco de histórias reais de alunos nossos. Então, a gente vai fazer primeiro uma rápida introdução daqui para fora, para quem não nos conhece. Vamos falar sobre os casos reais, mercado de trabalho e como vocês podem deixar essas portas abertas, como é que se dá a preparação e candidatura posterior, junto com os vestibulares, essa preparação para outros projetos aqui do Brasil também. No final, eu tento responder ao máximo de perguntas aqui de vocês. Então, primeiro, para começar, né, fazer uma rápida introdução daqui para fora para vocês, né? Daqui para fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4 mil alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas, ou seja, a parte financeira é uma grande área de expertise para fora, para justamente viabilizar esse projeto para os alunos e famílias. Temos hoje aprovações nas principais universidades da Europa também. Então, a Europa tem sido um lugar bem procurado pelos nossos alunos nos últimos anos. Então, é algo que a gente vem trabalhando bastante aqui daqui para fora para trazer essas possibilidades na Europa também. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Então, não só temos uma bagagem profissional de orientação, mas também a vivência de muitos profissionais nesse assunto. E aqui trazendo um pouco das faculdades, né, que nossos alunos foram aprovados. Obviamente, fazendo isso há mais de 20 anos, ia ser impossível colocar todas elas. Aqui são só alguns exemplos de algumas aprovações dos últimos anos dos nossos alunos. Então, muito para mostrar que daqui para fora não tem convênio com nenhuma faculdade, nós não trabalhamos com nenhuma faculdade em particular, nós sempre trabalhamos de acordo com o perfil de cada aluno, cada estudante. O objetivo no final é que cada aluno consiga entrar, ser admitida na melhor faculdade possível no exterior. E falando dos últimos 3 anos de resultados, ou seja, muito para ilustrar as principais aprovações das melhores faculdades dos Estados Unidos, e vocês podem ver tanto faculdades que estão na top 15, top 30 americanas. Então, nos ciclos mais recentes, todo o ciclo a gente tem conseguido esses resultados de alto nível para os nossos alunos, assim como na Europa e no Canadá também, algumas das principais aprovações dos nossos alunos. Então, daqui para fora aqui tem um grande objetivo, né, para quem não nos conhece, tornar esse projeto real, viável financeiramente, o melhor possível para cada perfil de estudante. Então, nossa grande expertise é justamente avaliar e entender o que cada aluno tem de melhor para poder, a partir daí, direcionar cada estudante para a melhor faculdade, para o melhor cenário possível no exterior também. E aí, né, antes da gente entrar, né, em termos de análise de perfil, né, novamente, antes de a gente falar sobre casos reais, no chat vocês podem acessar o link, né, e com poucas informações a gente vai fazer essa análise do estudante interessado no projeto e com isso vocês têm um retorno nosso oficial, né? Então vamos lá, a pauta principal da noite é falarmos um pouco de casos reais. O intuito aqui dessa nossa conversa é justamente trazer um pouco de inspiração para quem está nos acompanhando, vocês verem um pouquinho como é que aconteceu a trajetória de alguns dos nossos alunos. O primeiro caso que a gente vai falar é da Carolina. A Carolina ela estudou na North Carolina State University, fica nos Estados Unidos, no curso de Ciências da Computação. Era uma aluna que
teve uma média boa, né, 70 para cima, 70%. Ela participou da Brasa, né, dentro da faculdade, então aqui a gente vai falar muito do que o aluno se envolveu ao longo da universidade. É muito comum os alunos que fazem faculdade no exterior não só estudarem, obviamente, né, e fazerem toda a parte acadêmica, mas principalmente se envolverem, se engajarem em student clubs, student organizations. Então, a gente vai trazer aqui alguns exemplos. Então, a Carolina, né, fez a Brasa, também participou da Irmandade, né, e Fraternidade, que é muito comum, principalmente nas faculdades americanas. Se tornou uma embaixadora da universidade, então ela tinha muito esse papel de promover a universidade. Durante a faculdade fez estágios em algumas empresas de tecnologia, Nova Systems, no próprio Estados Unidos, depois LexisNexis, né, que é bem conhecido, essa parte de tecnologia. Depois da faculdade já foi contratada para já entrar na Microsoft, então vem o quanto essa dedicação, esses estágios, o envolvimento na faculdade foi fundamental. E hoje ela trabalha também na Microsoft, ainda em North Carolina, né, no estado, na parte de Customer Satisfaction, né, então na parte de controle, de satisfação do cliente. Então, vocês veem aqui que, né, uma faculdade que muitas vezes alunos ou famílias não conhecem, né, nunca ouviram falar, ou talvez não tenha esse reconhecimento de uma grande marca, mas vem o quanto o envolvimento e engajamento de uma estudante, tendo boas notas, fazendo estágios, isso pode representar de oportunidades e já sendo contratada até mesmo antes de se formar, uma empresa nada mais nada menos do que Microsoft. O outro exemplo é o Yuri. O Yuri se formou na Murray State University, no curso de Química. A história do Yuri é uma história realmente bem emblemática, inclusive até aqui internamente, daqui para fora, a gente fala bastante dele. Era um excelente aluno durante a graduação, média de 95%, né? Ficava sempre nos top 5 da faculdade. Murray State, acredito que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar da Murray State, só que ele queria continuar os estudos, né? E aí, depois da graduação, fez um mestrado e depois PhD em bioquímica na Universidade da Flórida, onde ele fez bastante pesquisa, estava muito envolvido na parte laboratorial, nessa parte de ciências mesmo, da área bioquímica. Conseguiu entrar em nada mais nada menos do que Harvard Medical School. Então, é um estudante que, para poucos casos, né, a gente vê um aluno brasileiro conseguindo fazer essa transição de uma graduação, mestrado, pós, PhD, pesquisa, então fazendo uma construção muito coesa, né, de currículo e de alto nível, consegui entrar numa escola de medicina nos Estados Unidos, entrou em nada mais, nada menos do que Harvard. Ele trabalha em alguns lugares, né, tanto no UPRO, Hospital de Cirurgia, também de Nova York, e hoje ele está como médico cirurgião na Rayland Orthopedic. Então, se especializou na área de ortopedia, então ainda continua nos Estados Unidos. Então, um caso aí bem emblemático de um aluno brasileiro conseguindo entrar numa escola de medicina nos Estados Unidos e da forma que foi. Outro caso é a Paola, né? A Paola já tinha um viés bem artístico, ela se formou na Cal Arts. Cal Arts é uma faculdade muito reconhecida na área artística, em vários setores, e ela é especializada nesse viés artístico. Ela fez teatro e escrita criativa, né? O que eles chamam de Creative Writing. Creative Writing é um curso que os alunos adoram, principalmente para aqueles que pensam em fazer algo relacionado à escrita. Era uma ótima aluna, tinha notas excelentes, né? Média 9, 5% da turma. Se engajou muito na própria Cal Arts, né? Work and Learn, fez relações públicas na Double Edge, né? Que é um teatro ali da região. Durante, né, a transição aí, saindo da faculdade para o mercado de trabalho, foi professora e gerente de hotel no Chile, foi embaixadora também da World Theater Map, e também foi professora de Performing Arts na Alemanha, né? Então, depois da faculdade, buscou diferentes experiências internacionais, conseguiu entrar na HCM, né, Performing Arts em Berlim, então
muito do que ela começou ali nessa transição como professora de Performing Arts já né, trouxe a oportunidade dela continuar na Alemanha. E depois continuou por lá, na Gorky, né, que é um teatro também. E hoje a Paola é uma das nossas orientadoras de portfólio e também trabalha na Copywriter, né, que trabalha tanto na área de copywriting, performing, writing, toda essa parte da escrita criativa, né, onde ela está trabalhando hoje e ainda morando na Alemanha. Então, muito nesse viés artístico e fazendo uma carreira aí bem internacional. O outro exemplo é a nossa aluna Alessandra. A Alessandra se formou em Georgetown, em International Politics e Alemão. Georgetown é uma das faculdades mais reconhecidas nesse curso de Relações Internacionais, a parte toda de internacional de uma forma geral. Excelente aluna, com média 9, 9,5, top 5%. Durante a faculdade, ela se envolveu muito com o jornal da universidade, então foi jornalista, depois virou editora, fez estágio na Alemanha também, no programa da Trier, né, que eles chamam, que fica uma cidade da Alemanha. Também conseguiu um estágio como de um deputado, né, dentro da Casa de Câmara de Vereadores, né, no caso dos Estados Unidos, né, já que Georgetown está ali também naquela região. Também entrou como pesquisadora, já é contratada pela Renova Brasil, que é um programa de renovação política brasileira, isso já em São Paulo. Também entrou como Rotaract, né, que é foi chefe de uma conferência e co-founder, né, também dos Estados Unidos. Fez um semestre na Alemanha, na Humboldt University, que é de excelência acadêmica, e hoje ela é a senior, né, diretor, líder de um time na Darktrace, que fica nos Estados Unidos, como, né, orientadora de estratégia, contas estratégicas. Então, alguém que está num cargo aí bem importante dentro de uma empresa de estratégia, né? O nosso outro exemplo é o Lucas. O Lucas entrou em Dartmouth, uma das Ivy Leagues, fez curso de economia, teve notas excelentes também, média 9, top 10% da turma. Durante a faculdade, fez um estágio em São Paulo, na Apex, né, que é foi analista de investimentos. Também fez estágio na Plural, que é dentro da área de fusões e aquisições, então muito nessa área de mercado financeiro mesmo. Também fez estágio na IGC, também dentro de fusões e aquisições, não só em São Paulo, né, mas também nos Estados Unidos, em Chicago. Fez estágio na American Capital. Depois, voltando para São Paulo, entrou na BTG Pactual, né, como analista de investimentos. E aí, terminando esse último estágio, conseguiu uma oportunidade para trabalhar na Goldman Sachs, né, um dos maiores bancos americanos. E hoje ele trabalha na Lumina Capital, né, profissional de investimentos em São Paulo. Então, você vê o quanto ele foi engajado dentro desse mercado financeiro, vários estágios em diversos lugares, trouxe aí uma bagagem muito importante e significativa. O outro exemplo é o IPEC. O IPEC se formou na Illinois Tech. Na verdade, ele começou a faculdade na Illinois Tech, porque depois do segundo ano da Illinois Tech, ele se transferiu para Johns Hopkins e terminou a faculdade na Johns Hopkins. Isso também é algo muito interessante aqui para a gente falar, que alguns dos nossos alunos, né, que vão para uma faculdade de início, alguns deles estando por lá, já começando a faculdade, fazendo o primeiro, segundo ano de faculdade, às vezes também podem transferir internamente e aí terminarem a faculdade em outro lugar. Foi o caso do Ito, que começou a faculdade em uma e terminou os últimos 2 anos na Johns Hopkins, então o diploma dele, de fato, é Johns Hopkins na graduação. Se formou em engenharia química, né? Então era das engenharias, um ótimo aluno, bem dedicado, médias altas, né? Vocês viram aqui que até agora a média dos alunos foi algo que impactou e trouxe, né, oportunizou as possibilidades de estágio, né? Dentro da Illinois Tech, ele se envolveu bastante
no escritório de Digital Learning, então já era muito engajado nessa parte de tecnologia. Ele participou, inclusive, de uma competição do Clube de Engenharia da Illinois Tech, que foram para Ultra High Speed, né, que é um protótipo de trem a vácuo que foi para a SpaceX colocar isso em prática. Então, isso foi um projeto que ele fez junto com os alunos de engenharia da Illinois Tech. Além disso, ele foi também fundador da Brasa. A Brasa, né, para quem ainda não sabe, é uma organização estudantil de alunos brasileiros em universidades no exterior, muito para promover a cultura brasileira no exterior e também dar suporte para aqueles que estão estudando por lá. Então, é um mini Brasil dentro de universidades, fora. Ah, além disso, né, ele também fez estágio no Grupo Aterpa, em São Paulo, né, na área de engenharia. Depois de formado, ele teve a oportunidade de trabalhar como engenheiro mecânico na Hyperloop, nos Estados Unidos. Depois voltou para os estudos, né? Entrou no mestrado na Johns Hopkins também, ainda na área de engenharia mecânica. E hoje ele está trabalhando na The AI Institute, né? Uma empresa de tecnologia e de inteligência artificial. E aí, um caso, né, que eu queria compartilhar com vocês com um pouco mais de detalhes é um caso de um aluno nosso, o Henrique Faria Brito, que eu acho que traduz um pouco mais, né, um pouco mais no detalhe aqui, realmente, as oportunidades do que o aluno pode fazer e transformar o seu futuro estudando fora, né, e aproveitando essas oportunidades. O Henrique Faria Brito, né, ele se formou na USF, né, ele entrou na uma das faculdades que ele foi aprovado em 6 universidades, e uma delas foi a USF. A USF é a University of South Florida, que fica em Tampa, na Flórida. E, né, para muitos talvez que não tenham ouvido falar, não é uma faculdade que tem essa marca, né? Não é uma Harvard, MIT, mas é uma faculdade na Flórida que muitos brasileiros, inclusive, gostam de estar lá, tem uma experiência fantástica. E aqui o objetivo é vocês verem como que um aluno brasileiro que estuda uma faculdade, né, como a USF, que teoricamente não é uma faculdade de altíssimo prestígio mundial, mas como que uma universidade no exterior pode proporcionar muitas oportunidades e uma base sólida para esse estudante entrar no mercado de trabalho, ter ótimas oportunidades também no mercado de trabalho. Ah, quando o Henrique entrou na USF, né, primeiro ele falou que foi muito mais fácil falar com os brasileiros e fazer as amizades com os brasileiros. A comunidade brasileira já era muito unida. Então, ele sabia que para poder se adaptar e ter uma boa experiência durante os próximos 4 anos, era importante primeiro ele se sentir bem acolhido, né? Então, nada mais natural do que realmente já acionar ali os brasileiros dentro da faculdade. Além disso, ele sabia que tirar boas notas era importante, e tirar boas notas desde o day one também é muito importante. Então, ele começou a se dedicar bastante na faculdade, ele já tinha esse ritmo, né, de estudo, já era um aluno bem dedicado aqui no Brasil, mas ele sabia que era importante se dedicar na faculdade, então desde o primeiro dia ele sabia que era importante tirar boas notas. Além disso, ele viu que tudo que a faculdade oferecia era muita coisa, né? E o que ele queria fazer também eram muitas atividades, mas ao mesmo tempo ele não podia deixar de lado os estudos. Então ele começou a criar as suas listas de prioridades, o que ele tinha que fazer, quais eram os objetivos que ele tinha para cada ano, para cada semestre. Então ele começou a ter essa disciplina com ele mesmo para colocar no papel aquilo que ele queria fazer e concretizar em cada um. Um dos objetivos que ele tinha era se envolver na Brasa, né, como eu mencionei, que é essa organização estudantil de alunos brasileiros em diversas faculdades. Na época, a Brasa, na faculdade dele, era a maior organização Brasa de todas as faculdades do mundo, né, porque elas estão presentes não só em faculdades dos Estados Unidos, mas também no Canadá, algumas da Europa. Então, era a maior, tinha o maior número de brasileiros envolvidos. Então, já entrando na Brasa, ele foi super envolvido naquele grupo e a Brasa tinha um grande engajamento na faculdade também. E já no segundo ano, ele se tornou o chefe financeiro da Brasa,
que então era quem cuidava realmente, né, da renda, do quanto a organização tinha ali de fundos, de arrecadar fundos também, o que precisava ser feito. Então, ele que tornou-se, né, o diretor financeiro. Então, com isso, a Brasa tomou um outro rumo, né? Ela criou várias oportunidades para os brasileiros, conseguiram arrecadar ainda mais, né, fundos nos próximos anos. Então, foi um dos melhores anos que a Brasa teve dentro da universidade, e ele como diretor financeiro. Isso trouxe a possibilidade dele conhecer muitas pessoas importantes da faculdade e, além disso, conhecer também o presidente da faculdade, né? Existia na universidade um grupo seleto de alunos que quem estava que tinha um papel relevante na universidade, tinha notas excelentes, era considerado esse grupo seleto que poderia ter né, algumas interações e conhecer algumas pessoas importantes também dentro da universidade. Além disso, né, ele no terceiro ano de faculdade, né, queria ter uma experiência além da Flórida, então ele decidiu fazer um intercâmbio universitário para a Itália. Então ele, na faculdade, como ela tem convênio com diversas universidades, dezenas de universidades, ele viu qual seria o melhor programa. Ele foi para a Itália ficar 6 meses na faculdade conveniada para ele poder ter essa experiência também na Europa. E quando ele voltou para a universidade, faltava mais um ano, e aqueles alunos que iam se formar naquele ano com as melhores notas ganhavam o que eles chamam de Green Jacket, né? E ele falava que todo mundo queria o Green Jacket, mas é só quem realmente tinha notas excelentes, quem estava se formando com notas excelentes. Então ele foi um desses, né? Que tem uma fotinha bem interessante, né, dos alunos daquele ano que se formaram, quem realmente conquistou esse grande feito. E já saindo da faculdade, ele já teve a oportunidade de fazer um estágio, né, em uma empresa local, já foi apresentado pela própria universidade, então fez parte desse time, participou de várias outras feiras, né, profissionais que a faculdade oferecia, então ele sabia que precisava se envolver, se engajar com estágios durante a faculdade, então ele aproveitou muito essas feiras. E já saindo da faculdade, né, por ter aproveitado muito, ter notas excelentes, ter se envolvido e se engajado muito dentro da Brasa, ele teve a oportunidade de fazer várias entrevistas, e uma delas foi com a Deloitte, que é uma consultoria super reconhecida, renomada no mundo, e ele teve a oferta de trabalho para já sair da faculdade empregado pela Deloitte. Na própria Flórida, ficar por lá mesmo. Então, o caso do Henrique é um caso, acho que traduz bastante, né, o quanto o aluno se dedica, tira boas notas, se envolve, se engaja na faculdade, constrói um currículo, né, consolidado, as oportunidades vão vir. Mesmo em faculdades que muitas vezes os alunos, né, não saibam, não conheçam, e isso é mérito daqueles que se dedicaram ao longo de toda a faculdade. Então, o Henrique foi um desses, né, já saindo da faculdade com visto de trabalho para poder já trabalhar na Deloitte, né? E aqui a gente trouxe algumas fotos, né, dele, né, estudando, né, na faculdade, com os amigos, jogando futebol. Ele falava que sempre tinha quase todo final de semana, não, mas com bastante frequência churrascos, né, de brasileiros na universidade. Conheceu muito os Estados Unidos e hoje ele já continua nos Estados Unidos com um visto de trabalho, que é realmente um grande feito, né, para estudantes internacionais, depois que permanecerem nos Estados Unidos, ter essa possibilidade realmente é um grande feito, inclusive patrocinado pela própria empresa, né? Então, isso é um caso muito emblemático de um estudante que aproveitou todas as oportunidades. E aqui a gente pediu para ele, né, para deixar 5 dicas, né, para alunos que estão pensando nesse projeto e querem também, né, tirar o melhor proveito, né, de um projeto como esse. E aí ele colocou 5 pontos aqui, 5 lições que ele teve durante a faculdade e queria compartilhar com vocês. Então, o primeiro é take advantage of every opportunity that comes up, but be intentional
intentional in choosing which ones you're going to pursue. 2, get involved and search for your true passions and do it as soon as you start off as a freshman. 3, meet with and connect to as many people as possible. Networking is going to open countless doors for you. 4, leadership is a valuable, marketable trait which can only be learned by doing it. And college is probably the only place you have the opportunity to practice before you reach a manager position. E 5, go out, party, have fun. And not only it's part of your college experience, but it's also where you meet a lot of people and have a lifelong friendships. Então, isso aqui é algumas lições, né, dadas pelo Henrique para vocês, para alunos, né, que estão pensando nesse projeto, nessa possibilidade de estudar fora. E falando um pouco de mercado de trabalho, né, o que a gente falou do visto de estudante, né, que o visto de trabalho, desculpa, que o Henrique teve a possibilidade de ficar depois da faculdade, como é que funciona nos países, né? Só para vocês entenderem, depois que o estudante termina a faculdade, como é que esse aluno pode permanecer naquele país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o aluno tem direito a fazer o APT, o Optional Practical Training, que é como se fosse um visto de trabalho que pode durar de 12 a 30 meses, então 1 ano até quase 2 anos e meio, né? 2 anos e pouquinho, dependendo do seu curso de formação. E depois desse período é que a empresa precisa, de onde você estiver trabalhando, vai solicitar o que eles chamam de H-1B, que aí já é o visto de trabalho, efetivamente. No Canadá, o aluno pode trabalhar durante 3 anos depois da faculdade e depois desses 3 anos já pode solicitar a residência permanente no Canadá. Então, isso é algo para quem considera ou pensa em migrar, né? O Canadá tem leis migratórias muito interessantes, né? Então, possibilita do aluno, caso queira fazer uma carreira fora, ficar por lá. No Reino Unido, são 2 anos, né, de visto que o aluno tem, e depois esse aluno pode ficar mais 2 anos, né, 5 anos, dependendo do seu curso de formação. Na Holanda, você tem direito a 1 ano de orientation year, né? E aí, depois desse 1 ano, é possível também você solicitar e conseguir um visto de trabalho permanente, tá? Então, dependendo do país, né, ou do lugar que o aluno queira fazer uma carreira fora, se esse for o interesse, o desejo, existem alguns países que são mais ou menos abertos a isso. Aqui alguns países, né, que mais contatam brasileiros no exterior: Estados Unidos, Portugal, Canadá, Irlanda, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e Suécia, né? Então aqui só para ilustrar para vocês alguns desses países. Mas é claro que isso pode mudar todo ano, né? Todo ano tem novas políticas, inclusive migratórias mundiais, então isso obviamente é algo mais recente que a gente conseguiu extrair, mas todo ano isso pode ser mudado. E aí, falando um pouco do mercado de trabalho, né? A gente trouxe aqui alguns inputs, né, de pessoas que trabalham em RH, em empresas aqui no Brasil, o que elas falam sobre alunos que fizeram faculdade no exterior, ou seja, o que de fato esse estudante que fez faculdade fora traz para o mercado de trabalho e por que esse estudante ele é um jovem interessante para o mercado de trabalho. E aqui a gente trouxe alguns pontos, né, feitos pelo Marcelo Nóbrega. O Marcelo Nóbrega é um executivo muito conceituado na área de RH, de diversas empresas, e aí ele fala um pouco sobre essas características de brasileiros que estudaram fora. Primeiro, né, eles conhecem várias áreas de conhecimento, né, então, e tem muitas experiências. Então, o que o Marcelo colocou no passado recente, valorizava-se a profundidade do conhecimento, levando-nos a trabalhar na mesma disciplina toda a vida. Hoje, que contém amplitude de conhecimentos e experiências, os alunos são adaptáveis e versáteis. Adaptabilidade é a capacidade de um indivíduo tem de se adaptar de acordo com as necessidades, situações e circunstâncias, e versatilidade é a qualidade de fazer diferente. E são ensinados a aprender e buscar conhecimento. A grande contribuição da universidade é ensinar a aprender, ensinar a estudar. Sabendo estudar e aprender, por conta própria, o profissional se habilita a enfrentar qualquer desafio, né?
Então, como é que se preparar, né, para o retorno ao mercado de trabalho, né, após estudar no exterior? Então, esse também é um ponto que muitos alunos que nos procuram querem fazer, né, querem ter essa experiência de fazer faculdade fora, mas não necessariamente querem morar fora depois, querem fazer carreira fora, muitos querem voltar para o Brasil. E maravilha, excelente. E aqui algumas dicas para esses alunos, né? Obviamente, não deixar de ler em português, não ter a prática, colocar projetos, estudos em tese na prática no Brasil, manter o networking profissional por aqui, voltar durante as férias, é algo que a gente incentiva bastante, os períodos das férias grandes de junho, julho até agosto, onde esses alunos podem ter experiências no mercado brasileiro, né, antes de começar o ano letivo no exterior, e avaliar a possibilidade de revalidação do seu diploma também, candidatar-se para as vagas aqui no Brasil antes de terminar a faculdade, então por lá mesmo já buscar as oportunidades e nas férias de verão, como a gente falou, trazer, né, voltar para o Brasil, ter essa experiência por aqui também, né? E aí o último ponto que a gente queria trazer é sobre esse aspecto, né, de deixar essas portas abertas, né? Muitos alunos, hoje mais de 80% dos nossos alunos que entram no programa ainda não estão decididos se vão fazer faculdade fora, mas querem ter a opção de escolha. Então, deixar essas portas abertas, fazer esse processo de candidatura em paralelo aos vestibulares do Brasil é algo cada vez mais corriqueiro. Então, é muito importante, muito possível do estudante que está em uma escola brasileira ou não, ou que quer fazer os dois ao mesmo tempo. Tanto os processos seletivos para o Brasil, né, fazer os vestibulares aqui do Brasil, se preparar para os vestibulares do Brasil, mas, ao mesmo tempo, fazer toda a preparação para o exterior. E o objetivo é que o aluno, no final, tenha ambas as opções e possa escolher. Aí sim definir de fato para onde vai. Porque o projeto de candidatura posterior, ele acontece, ele é finalizado, o envio das candidaturas no final do terceiro ano do estudante, ou no final do 12º ano. Assim como é aqui no Brasil, o Enem, os vestibulares do Brasil são feitos no final do terceiro ano, né? Só que os resultados do Brasil saem logo em seguida. Os vestibulares, você tem o resultado de quem entrou, quem não entrou em faculdade, em janeiro, às vezes até fevereiro. E aí, os resultados do exterior só saem, a grande maioria, a partir de março. Março, algumas só em abril. Então, nesse meio tempo, né, nesses resultados que acontecem, que saem de janeiro no Brasil até março, muitos alunos que são aprovados aqui no Brasil começam as faculdades aqui no Brasil também, inclusive. E aí, conforme os resultados do exterior saem, esses alunos vão comparando e avaliando em comparação ao Brasil para poder escolher e definir de fato para onde vão. Se vão ficar aqui no Brasil, se vão para fora, e aí sim escolher para, se for para fora, começar a faculdade em agosto daquele ano. Então, se o aluno muitas vezes começou a faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre, alguns deles, inclusive, trancam a matrícula, começam a faculdade no exterior já com uma faculdade trancada aqui no Brasil, como um porto seguro também. Então, o objetivo é esse, né, trazer oportunidades para os jovens, para que vocês se preparem, tenham essa oportunidade, inclusive na preparação posterior, muitos alunos também estão se preparando para esses novos processos de candidatura aqui do Brasil. Muitas faculdades, né, principalmente as particulares, São Paulo, Minas, já têm mudado o seu jeito de avaliar e de admitir alunos. Tem algumas dessas faculdades que hoje já estão pedindo cartas de recomendação, dinâmica de grupo, entrevista, vídeo de apresentação. Os alunos que estão sendo preparados para o exterior também já vão ter tudo isso feito e pronto. Então, se você se prepara para o exterior, você também vai estar pronto para esses novos processos de faculdades aqui do Brasil. Então, vou deixando aqui, né, para vocês a nossa análise de perfil novamente. No chat vocês podem acessar isso, podem fazer a sua nossa análise de perfil. Espero que vocês tenham gostado, né, tenham se inspirado em algumas das histórias e vou deixar aqui aberto para perguntas e dúvidas de vocês sobre algum ponto, alguma pauta aqui que a gente falou nessa noite de hoje. Eu queria agradecer a presença de vocês.
Espero revê-los em um próximo encontro. Contem conosco, né, para que vocês precisarem. Quem tiver dúvidas, qualquer questão que vocês tenham em relação a estudos no exterior, podem contar com a Daqui para Fora. Nós estamos aqui prontos para ajudá-los durante toda essa jornada.